Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como foram de semana? Bom, cá estamos aqui na sua pré-aula de sexta-feira, certo? Daqui a pouco temos um encontro marcado, então veja isso aqui com atenção, mesmo porque vai coroar o seu bolo com uma cereja e fechar a pré-aula da semana passada que a gente falou tanto de transformação isotérmica, isobárica, isocórica e tudo aquilo lá de constante, não constante, P vezes V, V sobre T e minha mãe sobre alguma coisa. A gente falou sobre tudo isso e hoje a gente vem para coroar com chave de ouro isso aqui. Fechou? Então, ó, só para a gente relembrar, a gente estava vendo as transformações gasosas, então a gente falou na live sobre pressão, temperatura e volume, mandei aqueles exercícios de transformação de unidade para vocês e a gente vai descer além em exercício nisso aqui. Beleza? Já, já. Mas lembrando, temperatura constante era a nossa transformação isotérmica. Tinha seu gráfico lá todo tortinho de curva, chamava isotérmica e tudo mais. Beleza? Aí eu tenho o que, galera? Eu tenho pressão vezes volume, dava uma constante. E eu expliquei lá no vídeo passado o porquê. Qualquer coisa dá uma voltadinha lá. Fechou? Então eu expliquei no vídeo passado o porquê. Eles são inversamente proporcionais. E lembra que isso tem o nome de lei Boyle e Mariotti, certo? Esses foram os dois caras que estudaram a respeito disso, que elaboraram essa lei. Beleza? A gente também tinha a pressão constante, então ela sumia da fórmula. Então eu tinha que V sobre T era igual a uma constante, era igual a K no gráfico, que era uma linha reta. Beleza? Lembra que essa temperatura, desde já, tinha que estar em Kelvin, para que isso fosse verdadeiro. Beleza? E lembra que volume sobre temperatura, porque eles são diretamente proporcionais. Por fim, eu tinha o volume constante, em que eu tinha pressão sobre temperatura, de novo, diretamente proporcionais. E galera, ambos recebem o nome de lei de Charles e Gay-Lussac, porque ambas as leis se referem, ou melhor, foram estudadas por esses dois cientistas. Beleza? Então, ambas recebem o nome de lei de Charles e Gay-Lussac. Beleza? Isso a gente comentou na semana passada, o gráfico de volume constante era igual ao de pressão e por aí vai. Beleza? Então a gente comentou sobre tudo isso para quê? Para, se tiver alguém constante, eu sei como vai funcionar diretamente ou inversamente o comportamento de um gás. Mas e se ninguém tiver constante? Aí eu tenho que usar a nossa equação geral dos gases, ou lei geral dos gases, que diz o quê? Diz para a gente juntar. Ela fala para a gente pegar as três leis que eu tenho à minha direita e uni-las é bonito, uni-las e relacioná-las, beleza? Chegando na seguinte forma, se eu tenho P vezes V igual a K, V sobre T igual a K, P sobre T igual a K, a gente já fez semana passada que isso nada mais é o igual a K, é eu ter uma transformação de mesmo resultado em que eu relaciono o antes com o depois. Então, P vezes V igual a K, eu poderia escrever como P1V1, P2V2, que nada mais é o produto da pressão pelo volume antes tem que ser igual ao produto da pressão pelo volume depois, beleza? Porque não podia variar a multiplicação. Fechou? A mesma coisa eu posso escrever para o V e para o P quando constantes, que são isso aqui. Beleza? Então V1, T1, V2, T2, P1, T1, P2, T2 e tudo isso aqui eu consigo sintetizar. Sintetizar em quê, querido Chiru? Sintetizar nessa lei, na lei geral dos gases que eu acabei de falar. Beleza? Que eu tenho a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1, ou seja, todas as condições do gás antes, e eu tenho todas as condições do gás depois, que é o P2, V2 sobre T2. Beleza? Então eu consigo fazer essa analogia e chegar a todos. Só que presta atenção no detalhe, galera. Isso aqui é previsão do comportamento de um gás de modo geral, sem que tenha necessariamente que alguma das variáveis estarem constante. Beleza? Então é isso que eu escrevi para vocês. Ninguém vai estar constante. Porque se estiver constante, lembra. Galera, se a temperatura 1, isso é um exemplo só caso, por exemplo, temperatura é constante.
Sor, o que eu preciso saber? Você precisa lembrar dessa fórmula. A partir dessa fórmula, da lei geral, da equação geral, você chega nessas aqui. Como? Se, por exemplo, eu tiver, ó, exemplo, temperatura constante. Galera, se a temperatura é igual, antes e depois, eu tenho como se fosse T sobre T. Chuta uma temperatura, 100 Kelvin. É como se fosse P1V1 sobre 100, P2V2 sobre 100. Você tem dois denominadores iguais, o que você pode fazer? Cortar. Você pode tirar fora. Então, em outras palavras, você pode fazer isso aqui, ó. Pum, pum. Então, na temperatura constante, eu corto as temperaturas por serem iguais e eu volto exatamente nessa afirmação. Então, se eu lembrar essa, eu consigo chegar em qualquer uma das outras sem decoreba, beleza? Mas você tem que saber essa aqui. Escolhe para decorar, se vira, mas é importante demais isso aqui, beleza? É importante você entender a interação, por que é multiplicação, por que é divisão, mas parta do princípio que você tem que saber que isso aqui é importante demais. Gases está muito no nosso dia a dia. Tem todo o projeto de revolução industrial, máquina a vapor, tem tudo a ver com gás, beleza? Que só renovou todo o mecanismo da Europa e tudo mais, beleza? Então, esse é um exemplo que eu voltaria à fórmula aqui, certo? Não é o que eu estou querendo mostrar agora, mas é só para vocês perceberem que eu poderia fazer a partir da equação geral, beleza? Na live, a gente vai fazer vários exercícios disso aqui, beleza? Eu vou deixar alguns para você treinar, muito provavelmente agora, certo? Vou deixar 2 ou 3 para você treinar e vou fazer mais com vocês na live, que isso aqui chove em vestibular, vai chover na sua prova e, como eu disse, gases é um assunto muito importante dentro da química, beleza? Principalmente essa parte da equação geral e das partes constantes, das transformações. Fechou? Além do que isso é base para a gente entrar no nosso próximo assunto de gases, que vai guardando o nome, é a equação de Clapeyron. Não vem ao caso agora. Beleza? Bom, galera, então trouxe esse exemplo aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada e começar a se acostumar com esse tipo de exercício. Ele fala assim, ó, um gás está em um cilindro, a temperatura é de 0 graus e 1 atm. A gente sabe que atm é a unidade de pressão, já vimos isso. O cilindro possui 50 litros de volume. Se a temperatura for elevada, galera, começou com esse se, você rabisca seu exercício que ele vai ser dividido em duas partes, beleza? Se a temperatura for elevada para 27 graus e a pressão subir para 2 atm, qual será o volume do cilindro que o gás deverá ser transferido, beleza? Então, para que volume que o gás tenha que ocupar, que cilindro que eu preciso pegar para que seja ideal para o volume que o gás ocuparia, certo? Então, presta atenção. Eu tinha, galera, um gás a 0 graus Celsius, 1 atm e que tinha um volume de 50 litros. Eu tinha informações antes de alguma coisa acontecer, antes de uma transformação acontecer. Por quê? Porque ele fala se a temperatura for elevada. Isso já é outro estágio. Eu tinha uma temperatura, eu vou mudar essa temperatura. Todas as outras variáveis vão ter que mudar, beleza? Então eu tenho muito claro a primeira parte que diz respeito ao antes, deixa eu escrever aqui, antes, e todas as informações que vêm depois, se a temperatura for elevada, se a pressão subir para 2 atm, e qual será o volume depois do cilindro transferido. Então presta atenção, eu tenho como temperatura 1, 0 graus Celsius. Primeira coisa, não se faz com 0 graus Celsius. Para a gente transformar para Kelvin, é só a gente somar 273, 273. Então eu tenho que 0 graus Celsius vale 273 Kelvin. Eu tenho que a pressão 1 vale 1 atm. E por fim eu tenho que o volume 1 vale 50 litros. Beleza? Agora vamos ver a parte 2. Eu tenho que a temperatura 2 vai ser elevada para 27 graus. Então, ó, 27 graus. Se eu fosse você, eu já lembrava. Galera, falou 27 graus, é batata. Se você somar 273, e esse é um valor que cai muito, que aparece muito,
Isso aqui dá 300 Kelvin. Ele fala que a pressão vai subir para 2 atm e ele quer saber o volume final, o volume 2. Se eu tenho todas as informações, deixa eu pegar aqui, ó, todas as informações, eu vou jogar no nosso querido P1V1T1 é igual a P2V2 sobre T2. P1 vale 1, V1 vale 50. 1 vezes 50 dividido por T1, 273. É igual P2 vale 2, volume 2 é o que ele quer, temperatura 2, 300. Bom, aí a gente multiplica em cruz isso aqui, sai multiplicando 1 vezes 50 dá 50, vezes 300 dá 15.000, 273 vezes 2 dá 6 a 1, 550. 546. Então, 546 vezes V2. E eu vou ter que V2 é igual a 15.000 dividido por 246 dá aproximadamente 27,5 litros. Beleza? E aí eu correria marcar alternativa ou que fosse dissertativa, seria isso bonitinho. Fechou? Um beijo no seu coração, até a próxima, até daqui a pouco que a gente vai lascar de fazer mais exercício. Fechou? Fui!